Fala, Devs. Aqui quem fala é o Marlon. E hoje vamos dar início aqui a mais um. Esse vai ser um mini curso, tá? Que é sobre a criação dos plugins, tá? Vocês podem perceber que nas últimas aulas eu vim abordando bastante sobre isso. E a gente vai agora ensinar a como vocês podem produzir os próprios plugins de vocês. E caso queiram disponibilizar pra gente ou pros amigos, a gente pode estar colocando isso aí nativamente no GVince, tá? Um ponto interessante nessa aula, tá? Ela vai ser uma aula bem grande, tá? Vai ter em torno de 1 hora e 15, tá? É, não vai ser eu que vou dar essa aula, tá? Vai ser um vídeo gravado, tá? Pelo Danilo. Nós fizemos essa apresentação ano passado, não me recordo o mês, tá? Mas foi uma apresentação informal, tá? No nosso grupo de estudo. Então, a aula é muito boa, então eu decidi reutilizá-la em vez de gravar novamente, tá? E, bom, é isso. Então eu vou cortar eu aqui, tá? E vou só colocar a nossa logozinha do GVince pulando, tá? E vai iniciar o vídeo do Danilo, tá? Então, se vocês escutarem pessoas fazendo perguntas ou algo do gênero, tá? Não estranhem que, como eu disse, eu cortei esse trecho de uma apresentação que nós fizemos. Beleza? Bom, e depois dessa aula que o Danilo fez ensinando a criação dos plugins, houve algumas melhorias, tá? E como eu disse, vai ser um mini curso, tá? E em seguida dessa aula, eu vou estar gravando uma aula com as melhorias, tá? E vou estar mostrando como foi feito o plugin via CEP, por exemplo, utilizando alguma dessas melhorias. Beleza? Bom, é isso. Fiquem com o vídeo. Pessoal, então, primeiro, boa noite. Obrigado aí pelo convite, né, para a gente poder participar aqui. Eu queria mostrar um pouquinho, um novo recurso do GVince, acho que o Marlon já deve ter comentado com vocês, referente à possibilidade da gente poder agora interagir de uma forma um pouco mais por dentro ali do GVince, no momento da geração de fonte dele e no momento da definição de alguns tipos de eventos, né? Mais especificamente ações para eventos de server dentro da ferramenta. A gente criou uma engine nova no GVince que a gente está nomeando como plugins, né? Plugins de extensão de ações que vão poder ser criados agora por todo mundo, né? Por todos vocês. A gente também vai criar novos plugins ali para poder estender algumas funcionalidades do GVince. Então, assim, agora a gente é comumente sabido, né, que muita gente utiliza código manual para fazer determinados tipos de ação referente a funções que o GVince não disponibiliza de forma nativa, e com essa nova funcionalidade a gente consegue estender isso e fazer com que o GVince tenha mais funcionalidades, né, que não aquelas de fábrica ali, né, de padrão. Tá? Então, isso que eu queria mostrar aqui para vocês, como que a gente vai construir, como que a gente pode construir esses plugins. Realmente, a gente criou uma interfacezinha bem simples, então são poucas funções, né, e poucas variáveis que a gente tem que escrever ali num projetinho à parte, e poder integrar isso dentro do GVince e ter algum ganho ali. Então, eu vou executar o GVince aqui, né, na minha máquina, para a gente poder fazer essa pequena demonstração. Deixa eu logar aqui. Então, eu vou começar criando uma solução nova aqui. Vou criar desse tipo sistema default, só para vir com um loginzinho ali, né, para a gente, e mais nada, né? Uma estrutura bem simples mesmo. Esperar o GVince criar aí para a gente. E assim, futuramente, a gente deve abrir também uma seção dentro do portal, né, lá do portal gvince.com.br, onde vocês vão poder, né, colocar os plugins de vocês lá dentro também, e mais para frente a gente pode pensar até talvez numa espécie de marketplace ali, né, em que pessoas da comunidade, né, ou empresas, enfim, possam comercializar até, né, pensando em plugins pagos, né, que façam alguma interação diferenciada com algum serviço, pode depois colocar esses plugins lá de forma que eles possam ser vendidos, né? E aí você tem aí alguma forma de faturar mensalmente ali pelo uso desses plugins. Em princípio, né, todos os plugins que a gente vai disponibilizar de imediato vão ser gratuitos, aqueles que vão estar embutidos ali dentro da ferramenta, e mais para frente a gente vai pensar em alguns outros tipos de modelos que possam agradar a todo mundo, né? Então, eu vou só fazer uma configuração aqui no meu banco. Eu não utilizo essa instância ./gvince, eu uso só o ponto, então vou só alterar aqui
essa configuração e vou gerar o fonte aqui desse sistema básico. Então, é um sistema de login, né? Não tem nada demais aqui mesmo, é só o loginzinho e uma página principal. Deixa ele concluir aí a geração. E vamos lá, vou mandar abrir aqui no browser para a gente ver como é que está esse nosso sistema padrão aí do G20. Eu já devo ter uma base criada com esse nome. Vamos ver se já tem mesmo. Acho que já. Vamos lá. Eu vou logar aqui com a admin. Beleza. Então, esse é um sisteminha padrão. E aí a ideia, eu vou colocar só uma funcionalidade de um código aberto, enfim, que está aí no GitHub, para a gente poder emitir um toast, né? A gente já tem até essa funcionalidade no G20, né, de emissão de toast, mas eu quero colocar um toast um pouquinho mais bonito, um pouquinho melhor do que aquele que a gente tem ali, que é a engine do Toastify, ou Toastify JS, não sei se vocês já utilizaram ele, que é esse carinha aqui, ó, Toastify JS, né? Então, é uma enginezinha bem simples de toast, então dá um try aqui, vê que ele aparece ali em cima, ó, aquele toastzinho, né? Com aquela mensagem com alguma coisa que a gente queira colocar. E aí, no caso, para essa aplicação, o que eu queria fazer não, quando abrir a aplicação, vou dar só um toastzinho aqui, dando um bem-vindo, né? Bem-vindo, fulano de tal, dando as boas-vindas aí ao usuário que acabou de logar no sistema, tá? Então, bem simples, assim, uma coisa bem, né? Bem simples, né, para a gente implementar, mas eu quero fazer a implementação primeiro com código, para a gente ver, né, qual que seria o nosso trabalho, assim como vou ter que programar tudo isso na mão dentro do GVINS e depois o que que um plugin pode trazer de benefício, né, para facilitar esse nosso trabalho aí. Então, primeiro eu vou entrar aqui dentro do GitHub do Toastify, para a gente ver aqui a documentação dele, né, então você vê que ele mostra aqui algumas maneiras de implementar, você está implementando diretamente no Vanilla.js lá. Então você pode dar um npm install e aí ele vai baixar as dependências, ou se está usando Yarn, né? Enfim, você tem algumas formas de fazer a implementação e a maneira que vai servir para a gente é adicionando realmente referências ali de CSS, JavaScript e fazendo as chamadas aí com o código manual, né, em JS. Tá? Então, eu vou aproveitar essa forma de implementação aqui para a gente poder ver isso aí funcionando de fato, né? Então, vamos aqui no G20, voltar aqui na página Home, né, que é a nossa página principal. E aí, como eu falei, eu quero dar um welcome, né? Bem-vindo lá para o nome do usuário que acabou de logar no sistema. Então, para isso, eu vou vir na página Home, que é após o login, e vou criar um evento aqui na Load Event, né, do lado do server, para que eu possa fazer uma ação ali customizada, emitindo ali, né, exibindo aí, no caso, esse toast. Eu vou deixar só o form load assim, vazio, e vou fazer a geração de fonte desse sistema, só para que a gente possa utilizar ali os recursos do Visual Studio, fica um pouquinho mais rápido para a gente poder escrever, e aí a gente volta aqui depois no G20 e só coloca aquele código para cá, né? Então vamos voltar aqui, vamos esperar ele abrir aqui. Vamos lá na nossa page, Home nessa XCS, aqui embaixo o G20 gerou o código, né, customizado conforme um load, para a gente poder começar aqui o nosso desenvolvimento. Então, como eu falei, eu só quero dar aquela mensagem para o usuário, né, de parabéns, né, seja bem-vindo aí, sei lá, ao sistema, alguma coisa nesse sentido. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é registrar o uso, né, desse CSS aqui e desse JavaScript dentro da nossa página. A gente tem diversas formas de fazer isso, tá? Claro, a gente pode copiar esse JavaScript, pode copiar esse CSS, embutir aqui na solução, podemos utilizar o Google Tag Manager, né, para colocar lá essa referência direta. Enfim, né, tem uma infinidade de maneiras de se fazer, mas eu quero fazer tudo 100% via código, para que a gente possa depois transformar isso num plugin, que ele também vai fazer tudo 100% via código. Né? Então, quais são as opções que eu teria para fazer via código? Poxa, eu vou criar um link desse aqui, uma referência ao CSS, via code behind mesmo ali no form load, para poder fazer essa referência aí, né, que a gente precisa. Então, aqui dentro do form load, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um teste de not is post back, ou seja, a página está sendo aberta pela primeira vez, não é um pós-clique do usuário, né, clique de um link, algo dentro da própria página, mas sim o usuário está navegando para esta página vindo de uma outra origem, né? Então, nessa situação, o isPostBack está como false, dizendo que estou carregando essa página limpa, né? Não é um evento que aconteceu dentro dela própria. E aí, dentro dessa situação, ou seja, é a página limpa, eu vou criar, então, um hardcode block, hardcode block, que é um hardcode block da Telerik mesmo, né? Então a gente tem aqui
como colocar referência para ele, e eu vou colocar como o nome dele de code block, igual a new hard code block. Aqui dentro eu vou criar um HTML link, que vai ser o link do style mesmo, né, para a gente colocar aquela referenciazinha aqui, ó, esse link, né, para a gente colocar essa referência aqui do CSS. Então, vou colocar como um HTML link, vou colocar style igual no HTML link. E aí, nesse style, eu vou atribuir aqui alguns atributos dele, né? Então, no caso, eu vou colocar aqui o rel, o type e o href, né? Que são todas essas referências aí. Então, o rel primeiro, a gente vai colocar ele como sendo style sheet. Esse é o nome desse atributo, né? A gente tem que colocar também o type e o href. Então, aqui no type, a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui, ó, type igual a text CSS, do jeitinho que está ali. E o href, a gente pode colocar, se eu não me engano, diretamente aqui, ó. Então, posso colocar assim, href igual, só que aí agora como tem uma referência por rota e tudo, aí é bom que a gente utilize um resolve URL, né, só para ficar um pouco mais genérico aí, e aí o ASP.NET possa fazer a transformação que precisa, caso, é claro, eu coloque uma referência que não seja diretamente um HTTP, como eu vou colocar agora, né, mas como eu vou colocar já o código genérico, eu vou deixar o resolve URL. Isso aqui é caso a gente vai fazer uma referência relativa a um CSS que está dentro da nossa própria página. Mas, para deixar genérico, eu já vou deixar com resolve URL, que vai funcionar em todos os casos, né? Então, copio aqui esse endereço, colocamos lá o resolve URL. E aí agora, dentro daquele code block, né? Aquele code block que a gente criou ali, que a gente vai querer criar no header, eu vou colocar aqui um controls.add do style. E agora, o code block, né? Eu vou colocar dentro da nossa região de header aqui da página, colocando aqui o code block, tá? Então, basicamente, criamos o code block, vamos criar o link, setamos as propriedades para o link, colocamos o link dentro do code block que a gente acabou de criar e pegamos o code block e colocamos dentro da região header da nossa página, né? Então, só isso aí, a gente já consegue colocar aquela referência CSS. Vamos só confirmar se funcionou direitinho. Executar aqui de novo o sistema. Espera aí ele abrir, né? Vamos lá, admin e acessar. Vou dar só um F12 aqui para a gente conferir aqui no source da página. Vou clicar no home, se a gente tem aquela referência lá do link. Ó, então tem aqui, ó, link CTL05 style sheet text CSS com a referência de CDN lá, ó, toastfymin.css. Então, perfeito. Carregou. Se a gente conferir aqui também, ele vai estar carregado, né? Aqui não, perdão. Ele vai estar aqui embaixo como CDN delivery, npm, aqui, ó, toastfy.css, né? Então, carregou direitinho, mesmo referenciado lá via code behind como a gente quis. E agora eu vou ter que adicionar também mais uma coisa, né? Que vai ser o JavaScript, né? Que é a referência a esse script JavaScript, mas aí no caso ele não é um link, ele é um script, né? Então, para um script eu vou utilizar um outro tipo de componente aqui, que é o HTML Generic Control, né? Então, esse cara aqui eu consigo criar qualquer tipo de objeto HTML ali dentro do nosso sistema utilizando o Code Behind, qualquer tipo de tag, né? Aqui eu especifico o nome da tag especificamente, vai ser script. Agora, dentro da script, mesma coisa, vamos colocar alguns atributos aí para ela, né? Aí vamos ver quais os atributos que a gente precisa lá, o type. Então, vou colocar aqui o atributo type com o valor. O valor é text JavaScript. Vou colocar aqui text JavaScript. Temos mais um que é o src. Vai ser com esse valor aqui direto, que é o endereço do JavaScript lá deles. Ok? Colocamos os dois e agora eu vou colocar diretamente dentro do header, Ctrl Z, e vamos colocar esse script aí também, tá? Vamos só testar. Cadê? Aqui vamos dar F5. Acho que ele vai recarregar aí por conta da alteração. Ok, F12. Vamos ver se tem algum problema. Abrir aqui. Source. Home. Então colocou lá o CTL05, aquele nosso delivery. E vamos ver se a gente encontra esse outro aqui, que é o Toastify.
Aqui, ó, Toastify.js link. Esse é o CSS. Vamos ver se a gente encontra outra referência. Opa, tá aqui na frente, ó, script, ctl06, colocou aí a referência JS certinho. Então, deu certo, né? Vamos ver se ele carregou o JS aqui mesmo. npm source. Tá aqui, ó, carregado o JavaScript daquele Toastify. Então, perfeito. Então, a gente já conseguiu fazer a carga dos dois objetos, mas realmente deu um trabalhinho, né? Um bocado de código aqui que a gente tem que escrever. Imagina, toda vez a gente tem que escrever isso aqui. Acho que fica um pouco chato. Ainda falta coisa, né? E ainda falta, ao final, eu querer executar, né, de fato, ali o Toastify, né? Que é quero exibir aquela mensagenzinha na tela. Eu vou pegar esse exemplo aqui de baixo. Vamos ver algum deles qualquer. Vou pegar esse aqui, Add on Custom Class. Colocar esse exemplo aqui lá. Quero executar esse JavaScript ali na abertura também, né? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou criar uma string aqui, colocar Toastify, assim, script, igual, e aí vou colar essa tripa toda aqui, né? Essa string inteira, e vamos só trocar algumas coisinhas aqui. Vamos lá, vou tirar esses /r, /n, que não vai precisar deles não. Vou tirar isso aqui também, vou substituir por aspas simples, essas aspas duplas aqui. Esse class name eu não vou colocar essa informação complementar. No style, vamos colocar isso aí. Ele vai utilizar um background naquele gradientezinho ali. Ok, vamos ver se a gente precisa de mais coisa aqui. Acho que é isso aí. Show toast. Ok. Bom, é isso aí. Então ele está colocando como this is a toast, depois a gente vai fazer a substituição dessa informação. E aí agora eu vou colocar no client script aqui da página, né? Então client script.register startup script para a gente fazer a execução de um código JavaScript, né? Na inicialização da página. Aí eu vou colocar como welcome toast, só uma chave, né? Um apelido aí para o nosso toast. Para o nosso script de toast, e aqui eu coloco toastify mais toastify script mais, e vamos fechar aqui a nossa tag de script, né? Tá, então vou registrar um scriptzinho no início da nossa página. Essa aqui é só a chave de registro, que vai ser um script mesmo, um script chamando toastify script, que é isso que a gente escreveu aqui em cima, fechando com ponto e vírgula ao final, tá ok. Então assim que a página inicializar, ele vai mostrar isso aí pra gente, né? F5. Tá ali, ó. Então, só tirar aqui o zoom, ó. Então, F5, ó. This is a toast, né? Então, coloca lá pra gente, funcionando direitinho. A única coisa que eu vou mudar, em vez de this is a toast, eu vou mudar essa referência aqui, ó, para pegar a nossa environment variable, login user. Então, ele vai mostrar aquele nome do usuário e eu vou falar assim, bem-vindo, nome do usuário ali do nosso sistema, né? Fechando aspas depois, abrindo antes certinho. Então, F5, falar bem-vindo admin, né? Então, é isso. Basicamente, o que eu vou querer fazer agora, de forma, né, automática, ali pelo GVim, sem precisar de digitar esse tanto de código, né? Eu quero estender o GVince para que ele passe a ter essa funcionalidade para que eu possa chamar a hora que eu precisar, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui agora no GVince, eu não vou nem colocar esse código aqui, né? Isso aqui foi só para exemplificar o que a gente precisava, o que a gente queria. Não, vamos fechar aqui o GVince. E agora vamos criar um plugin para escrever esse código aqui para a gente, né? Para que eu não precise de realmente toda vez colocar isso no meu GVince. Então, como é que eu vou criar esse plugin? Então, eu vou abrir uma instância nova aqui do Visual Studio. Eu preciso ter o Visual Studio ou qualquer outra IDE, né, para poder fazer a criação de projeto. Vou criar aqui um novo projeto. Vamos selecionar aqui a plataforma Windows, Project Type. O que a gente tem aqui? Library. Vamos ver aqui, tem uma Class Library aqui, ó. A Project Creating Class Library. Deixa eu ver se tem uma mais simples aqui, ó. .NET Framework, esse cara aqui. Vou colocar aqui dentro do meu desktop. Então, vamos lá. Desktop. Eu vou colocar aqui como Toast Plugin. Eu vou colocar como GV
Toast plugin. Framework 4.8 mesmo. E vamos criar aí esse nosso projeto, tá? Então tá aqui um projetinho novo, GVToast plugin. A única coisa que eu vou precisar do GVince, né, como referência dentro, né, dessa minha interface aqui, dentro desse meu plugin, é uma DLL que a gente vai fornecer, né, que o GVince vai fornecer para todo mundo, que é a interface básica que o GVince mesmo vai utilizar de comunicação com esse Toast. Então, vendo aqui, ó, a gente tem essa DLL chamada G-Plugin Base, tá? Então a gente vai fornecer ela, né, para quem quiser desenvolver aí seus próprios plugins. Eu vou colocar uma pastinha aqui dentro daquela pasta que foi criada o nosso plugin, chamar de res, jogar ali ó, G-Plugin Base, e agora eu vou vir aqui dar um Add Reference, mandar ele pegar aqui, ó, Browse, né? Vamos lá no nosso desktop, Toast Plugin, res, e adicionar a referência aqui para gplugin base, ok? Então, ficou aqui, ó, gplugin base já adicionada como referência. Eu dar um build, só para ver se ele está compilando certinho, ó, compilou, e aí a referência já está aí adicionada. E agora a gente passa a criar a classe que vai fazer referência diretamente ao plugin e depois a ação que a gente vai ter disponível lá dentro do GVince. Então, eu vou criar um plugin aqui, eu vou chamar ele de gplugin Toast. Então vai ser. Só que eu vou chamar de Toastify, né? Que é o nomezinho da engine lá. Ó. Toast. Copiei ela aqui só para ficar. Não sei se eu vou digitar certo. Então fica lá. Gplugin Toastify. Tá? Então Gplugin Toastify. O namespace, a gente tem que colocar no namespace gvince.plugin. Só que ao invés de escolher o nome do namespace, eu sou obrigado sempre a colocar nesse nome de namespace aqui, tá? Para que o GVince possa entender ali que o que eu quero fazer realmente é um plugin. Então, crio o namespace GVince plugin in action. Aqui dentro eu vou colocar gplugin toastify e esse cara tem que herdar um cara chamado igplugin, tá? Que é o nome da interface básica que foi fornecida, né, pelo GVince lá naquela DLL que a gente colocou para vocês. Essa interface ela vai obrigar uma série de implementações, né? Que justamente para que tudo funcione direitinho. Então, só mandar o Visual Studio implementar, ver que ele já lista aí para a gente tudo que é obrigatório de implementação. A primeira coisa que eu tenho que informar é um ID. Esse aqui é um ID para identificação deste plugin dentro da IDE do GVince. Então, o que a gente vai sempre exigir, né? Que você coloque um GUID único aqui, né? Então, toda vez que for criar um plugin, vai dar um new GUID ali para poder colocar um número, um identificador único para não chocar com o número de outras pessoas, né? Esse é o padrão de registro de classes, né, que o Windows usa, até para objetos com, né, para, enfim, qualquer tipo de classe registrada no sistema é feito dessa forma. Então a gente vai vir aqui, ó, dentro do Visual Studio Tools, a gente tem esse Create GUID, então você pode abrir essa interface, aí pode dar um new aqui, ó, aí ele vai vir um númerozinho completamente novo. Então eu vou copiar, colar ele aqui, só vou tirar essas chaves aqui das extremidades, tá? E a gente só recomenda que nesse penúltimo item aqui, a gente coloque 4 zeros, tá? Aí depois, na hora de criar as ações, eu vou explicar por que a gente vai colocar sempre numa sequência. Aqui o nome é o nome do plugin que eu quero que seja apresentado lá dentro do GVince. Então, com o nome do plugin eu vou colocar assim, com Toastify. Esse vai ser o nome que vai apresentar para a gente. Uma descrição, isso aqui a gente não está em uso por enquanto, mas depois a gente vai poder colocar na interface do GVince como uma documentação, né? A Compatibility Version, então isso aqui é se o nosso plugin é feito para uma versão específica do GVince. Hoje a gente só tem a versão 2022, claro, né? Daqui a pouco a gente pode ter 23, 24, enfim, a gente vai ter que determinar para qual versão do GVince esse plugin está compatível. Hoje a interface é a interface do 2022, então eu vou ter que descrever aqui que ele funciona para o 2023. E Project Type, então aqui para qual linguagem do GVince, para qual tipo de projeto que a gente vai compatibilizar esse plugin. Nesse caso é um plugin para C Sharp, né, para o tipo de projeto que a gente está gerando hoje ali dentro do GVince. Então, no caso, sempre são C Sharp ali.
plugin, as ações que esse plugin vai retornar. Eu não implementei as ações, a gente vai implementá-las aqui ainda. E quais os arquivos de dependência, né, que esse plugin tem. Então, assim, esse plugin ele precisa gerar alguns arquivos a mais dentro da minha solução, porque ele tem essa necessidade. No caso aqui, a gente vai colocar aqui uma lista vazia, porque no caso eu não vou gerar nenhum arquivo extra. Depois, num segundo momento, a gente vai começar a gerar alguns arquivos lá. Então, por enquanto, eu vou colocar uma lista vazia. Então, é isso, né? De base, assim, da confecção do plugin é só isso. Então, vê que realmente é muito simples. A gente manda a implementação do próprio Visual Studio e só substitui algumas informações, tá? E agora a gente vai criar uma ação do plugin. Porque dentro de um mesmo plugin, de um mesmo assunto, né, a gente pode ter diversas ações. Então, por exemplo, eu posso ter o exibe toast normal, depois eu posso ter um exibe toast com fundo preto, ou exibe toast temporizado, exibe toast clicável. Eu posso fazer diversos tipos de ação com diversos formatos de toast ali, né, caso eu não queira receber parâmetros para essas situações, tá? Então, como é que eu vou criar essa ação? Mesma coisa, vou criar uma nova classezinha aqui. Então, no item, vou escolher aqui class, e aí vou dar o nome dessa minha classe como G plugin action, tá? Então, esse nome, esse prefixo tem que seguir essa nomenclatura também, tá? Então, G plugin action show, não, show, ao invés de show, eu vou dividir aquele nosso código. Quer ver? Vamos voltar lá, ó. Cadê? Aqui. Eu vou dividir esse nosso código em duas ações diferentes, tá? A primeira delas eu vou chamar de register files, que vai ser essa aqui, que vai registrar o CSS e a que vai registrar o JavaScript. E depois eu vou criar uma outra ação que seja dessa aqui, ó, que é exibir o toast efetivamente, tá? Porque aqui eu coloquei tudo no form load, mas pode ser que eu queira chamar a ação de exibir um toast no clique de um botão, né? Então eu vou colocar uma ação para a gente colocar no form load e uma ação para a gente poder exibir aí o toast de verdade, né? Então eu vou colocar g plugin action register files. Então vou colocar isso aí, register files, que é aquela nossa ação de cima lá. Dá um add. O namespace, eu vou copiar aquele mesmo nome de namespace, tá? G-Vince plugin action. E aí só para explicar para vocês por que tem esse nome, né? G-Vince plugin action. Porque é um plugin, mas esses tipos de plugin que a gente está, né, liberando neste momento são plugins focados em ação, tá? Então, ações que vão ser colocadas em eventos de server, sempre de server nesse primeiro momento, tá? Então, são plugins de ação. Só que a gente vai expandir algumas outras funcionalidades do GVince para a gente poder ter plugins em outros cenários, em outros momentos dentro do GVince. Por enquanto é de Action, por isso que o namespace está como Action, tá? Que vai ser o primeiro tipo de plugin. Deixa eu voltar lá. Vamos colocar aqui como public, né? E aí, esse cara, ele já tem que herdar agora uma outra interface, que na verdade não é uma interface, é uma classe agora, que ela vai chamar G plugin action, tá? Então, essa aqui é a classe básica que a gente tem que herdar para poder registrar um plugin de ação, tá? E aí, essa também vai exigir que a gente faça algumas implementações, né? Então, uma ação, ela exige que a gente tenha também um ID, um name, description e os parâmetros que essa ação precisa, tá? O que a gente vai colocar no ID? Aí vem aquela questão do nome que a gente tinha falado, do ID que a gente tinha falado. A gente vai copiar o mesmo ID lá do plugin, só que a gente vai começar a sequenciar aqui, falando que essa aqui é a ação de número 1. Então, o mesmo ID que estava lá, mudando aqui o número para 1. Segunda ação, a gente coloca 2, 3 e por aí vai, né? Nome da ação. Então, o nome dessa primeira ação vai ser registra arquivos para o Toastify. Vou colocar esse aqui é o nome da ação. Vou colocar só registra Toastify, acho que vai ficar mais simpático lá para dentro do GVince. Descrição também a gente, por enquanto, não está em uso. Vou colocar uma descrição aqui em branco. E no caso, a gente não precisa de nenhum parâmetro, né? Essa ação é uma ação que não exige que o usuário, né, dentro ali do GVince, retorne nenhum tipo de parâmetro. Eu quero simplesmente que seja uma ação simples, né? Que vai fazer aquele registro lá para a gente, tá? A próxima ação a gente vai receber parâmetro, aí eu explico um pouquinho melhor em cima disso aqui. A gente tem que criar também um construtor, né, para esse cara aqui. Só que esse construtor, obrigatoriamente, ele tem que receber quem é o plugin que está sendo utilizado no registro dele. Tá?
Então, eu vou chamar aí, ó, fazer um construtor vazio, né? Um construtor sem código, nesse caso, né? Porque eu não vou ter parâmetros. E ele vai chamar sempre a base class, passando a referência do plugin básico que você acabou de receber, tá? Então, isso é o código que eu preciso básico para essa ação funcionar. E aí, agora que vem a questão, né? Como é que eu vou agora poder interfacear com o gvince? No momento que o gvince estiver gerando o código-fonte, eu quero que ele passe a gerar o meu código específico, que é esse código, cadê? Que é esse código que a gente está vendo aqui, né? Então, todas as vezes que, né, chamar aquela ação, eu quero que todo esse código aqui seja gerado pelo gvince, com o if também, né? Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui tudo. Vamos copiar esse código. Eu vou colar aqui. E, claro, né, aqui eu estou só com o modelo do código, mas agora eu vou fazer as substituições necessárias para que eu consiga gerar esse código aqui dentro da nossa ação. Ele não é aqui no construtor, claro, né? A gente tem uma outra função chamada write action call, tá? Então, a write action call é a função que vai ser chamada automaticamente pelo gvince em meio à engine de geração de fonte, em que eu posso agora mexer nesse código ali, né, colocar o que eu preciso e o gvince vai obedecer isso e gerar para a gente lá dentro do nosso aplicativo final. Para isso, eu vou precisar de alimentar este builder, né, que é um string builder, basicamente é uma variável que recebe strings ali dentro. Então, o que eu colocar dentro desse string builder, o gvince vai aceitar e vai gerar do jeitinho que eu coloquei ali, tá? Então, vou tirar aqui essa chamada da base e vou fazer agora com que ele gere esse código que a gente acabou de trazer para cá. Ó. Então, vou colocar aqui embaixo. Aquele construtor pode ficar vazio. E eu quero que esse código aqui seja gerado. Para isso, eu tenho que empurrar esse código inteiro dentro desse nosso string builder aqui. Tá? O gvince passa para a gente também algumas informações. Olha, é melhor que você gere com essa indentação, com esse número de indentação aqui, né, para ficar o código bonitinho assim indentado. E essa ação é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ação que a gente está gerando na sequência ali de, por exemplo, um bloco de ações, caso você precise dessa informação aqui no meio da geração do seu código, tá? Então, nesse caso, a gente vai ignorar esse action sequence, eu não vou precisar dele, mas da indentação, sim, a gente vai precisar, tá? E aí, como é que a gente usa essa questão aqui da indentação, né? Como é que eu vou pegar esse valor aqui e substituir, né? Fazer com que eu tenha ali o número de tabs, né, adequados para essa geração. A gente pode fazer assim, eu vou criar uma string aqui, chamada identstr, ela vai ser simplesmente uma nova string, só que eu vou falar, ela vai ser tabulada, vai ser com T, utilizando o número de indentação, tá? Então, isso aqui traz para a gente o número de tabs, né, correspondentes aqui, para a gente ficar na indentação certinho e o código ficar bem arrumado lá quando gerado, tá? Bom, é isso, a indentstr é essa aqui, e agora a gente só tem que começar a mexer no builder aqui, ó. Então, como é que eu vou gerar essa linha aqui dentro do código da aplicação gerada? Eu vou pegar aqui o builder, e eu vou dar um append line, e eu vou gerar uma string. Então, que string vai ser essa? Essa primeira aqui, ó. Então, copio esse not pushback e coloco aqui dentro. Tá vendo? Então, no builder, eu vou falar, gvince, gera pra gente esse pedaço de código, tá? Então, ele vai gerar isso aí pra gente lá. Agora aqui, eu vou colocar o abre chaves, que é esse cara aqui. E lá no final, eu vou colocar o fecha chaves. Então, já vou colocar aqui a estrutura principal do que a gente tem que gerar, ó. Então, ficou lá, if postback, abre chaves, fecha chaves, tá? Então, resolvemos isso e resolvemos isso aqui, né? E agora só falta a gente gerar esse meio aqui todo. Lembra que do indentstr, eu vou colocá-lo aqui, ó, indentstr mais, aqui eu também indentstr mais, e aqui também indentstr mais, né? Então a gente tem toda essa estrutura aí preparadinha. E agora eu vou passar a gerar cada uma dessas linhas aqui, eu vou copiar ali para cima que vai ficar mais fácil, né? Nesse meio. Então o que eu vou colocar? Builder, append line, mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui, abre aspas, opa, e lá no final fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Gerar mais uma linha. Esse aqui a gente vai colocar o identstr mais, e aqui a gente vai somar um T na frente, né, para ter mais um item de indentação, já que a gente está dentro do if agora ali, né? Então, vou copiar isso aqui também, identstr mais, colocamos aqui, fecha lá no fim, ok? Aqui para baixo, a gente só tem alguns problemas para corrigir, né? Então,
todos esses pontos que tem aspas, eu não posso colocar aspas dentro de aspas solto, né? Então, eu vou substituir essas aspas duplas aqui por barra aspas duplas, né? Para a gente não ter problema. Então, vou só marcar esse código, Ctrl H, vou substituir aspas por barra aspas, down replace all. Ok, já trocou tudo que a gente precisava. E agora eu vou colar aquelas strings, né? Aqui, ó, vou colar logo na frente de todos e depois eu coloco só aquele finalzinho. Ok, e agora eu só vou fechar com isso aqui no final de tudo. Assim, a gente tem que ter só um pouquinho de atenção, né? Para fazer essas substituições todas e não incorrer em nenhum problema. Acho que tem até algum problema aqui, vamos ver o que que foi. Aqui fechou certinho. Aspas, barra aspas, barra aspas, barra aspas. Uai, eu não tô achando não, onde que tá faltando. Acho que é a última aspas aí, não? Não precisa ter, não? É a última barra, é isso? Isso. Tem uma barrinha no final aqui. Aí. Aí. Vamos só conferir. Então ficou o code block, o link, o attributes real style. Ok, eu acho que tá certinho. A gente já tá com o nosso código aí aplicado. Bom, feito isso, a gente precisa simplesmente de gerar o código agora, né? Desse plugin. Só que eu dei um nome dele aqui incorreto, né? Eu botei GV Toast Plugin. Ele tem que ter o nome de Action, né? Então, o nome desse plugin deveria ser G Action Plugin. E aí eu vou colocar o nome dele, né? A função dele ao final, que é o Toastify. Então, G-Action Plugin Toastify, tá? Esse é o nome do nosso plugin. Vou só substituir aqui dentro, né, nas referências que ficaram antigas aqui, só para ficar bonitinho, o nome do nosso executável lá, aqui. Ok? E agora eu vou compilar. Beleza, compilado o nosso plugin. Agora o que eu preciso fazer é só pegar essa DLL aqui, ó, GV. Ficou com o nome errado, né? De novo nas propriedades lá. Aqui, ó, assembly name. Então, rebuild. Foi. Ok, aqui, ó, G-Action Plugin Toastify. E aí eu vou copiar agora essa DLL para dentro da pasta dos plugins, né? Que vai ser uma pasta criada automaticamente na instalação do GVince. Então, quando você instalar o GVince, ó, a gente vai ter essa pastinha aqui, ó, dentro do diretório de instalação do GVince, onde você tem lá todos os seus DLLs, aqueles arquivos todos, você vai ter uma pastinha chamada plugin. E aí eu vou simplesmente pegar essa DLL de Action Plugin Toastify e colar aqui dentro da nossa pasta plugins do GVince, tá? Feito isso, o plugin já está instalado ali, né? E o meu trabalho agora é rodar o GVince, né? Então vamos lá, rodar o GVince. E se a gente não fez nada errado, vai funcionar. Vamos lá, abrir aqui o GVince. Abrir lá aquele último projeto que a gente acabou de criar. Vamos na nossa home, que é aqui que a gente vai agora fazer o uso desse nosso plugin, né? Então, aquele primeiro plugin que a gente fez é o plugin de fazer registro disso aqui, né? Fazer só registro da geração de CSS e JavaScript. Não é o de execução ainda do Toast, né? Então, ele vai ser sempre chamado no page load de uma página. Então, load event, ó, ao invés de criar aquela função customizada, aquilo tudo, vou apagar esse evento. Eu vou criar um novo evento chamado ação de plugin. Aqui na lista, ele lista para a gente, olha, todos os plugins instalados do GVince. Então, ele já identificou um plugin no modelo correto, né, chamado Toastify. Qual é a ação? Olha lá, não listou nenhuma ação. Então, tem alguma coisa errada. Ele não conseguiu listar as ações aqui para a gente. Vamos ver o que, que a gente registrou de forma incorreta. Eu já até sei o que, que foi, na verdade, não é... Faltou um registro lá que a gente deveria fazer no plugin. Aqui, ó, na instância do plugin, a gente tem aqui, ó, a lista de actions, né? Ou seja, quais são as ações que estão implementadas dentro desse nosso plugin. A gente precisa, então, retornar essa lista de action aqui. Eu vou expandir ela aqui para ficar mais simples.
E aqui eu vou dar um return no list plugin. Só que aí aqui dentro eu vou instanciar, então, o nosso G plugin action register files, abre parênteses, passando lá a instância de this, tá? Então isso aqui é para o plugin informar, né, quais são as ações que estão disponíveis dentro dele. Ele mesmo faz essa instância. Só vamos rebuildar. Então clean aqui, na verdade, rebuild. Vamos lá pegar de novo a nossa DLL, né, que acabamos de compilar do plugin. Cadê? Aqui, Toastify, colar aqui dentro do gvince. Ok, agora deve estar certinho. Executar o gvince de novo. Isso é importante, né? Assim, o gvince ele só vai carregar, né? Como a grande maioria das IDEs, né? Só vai carregar os plugins no momento da inicialização, tá? Então tem que fechar o gvince, abrir de novo toda vez que a gente for mexer ou instalar algum plugin dentro do nosso sistema. Volta lá na home, vamos aqui nos eventos, aquele load eu vou apagar e vou criar aqui uma ação de plugin, selecionando Toastify, as ações, olha, agora já deu certinho, ó, registra Toastify, selecionei, vê que ele não pediu nenhum parâmetro, posso colocar condição ou não, aí é o mesmo que o gvince faz para qualquer tipo de ação, mas veja que bacana, né? A gente consegue agora colocar um novo tipo de evento que não existia no gvince, né? Fazendo uma coisa que a gente quer e interfaceando diretamente ali na engine do SourceMaker. Então, coloquei o registra, vamos salvar, vou pedir então para o gvince gerar o fonte desse projeto, e aí vamos ver o que vai acontecer lá no fonte gerado, né? Vai dar um pouquinho. Ok, o fonte já foi gerado, veja, então toda a instância já foi feita, ele já se comunicou com o nosso plugin, e agora vendo o código fonte gerado, ele vai perder tudo aquilo que a gente digitou, se eu for em código de usuário, nada aconteceu. Vamos ver o que pode ter acontecido aqui. Ah, não, perdão, tá aqui sim. Então ele gerou, né? Só que o gvince gera, é porque não é aquele form load, né? Isso aqui é porque tinha se ficado resquício, né? Daquele evento que a gente havia criado aqui embaixo. Deixa eu apagar, né? Só para a gente não ter essa sombra aqui de novo. Então, só gerar de novo esse código aqui. Eu estava achando que era um código customizado de usuário, mas agora não é mais, né? Agora passa a ser um código padrão, e aí por isso ele vem gerado, né, dentro do padrão do gvince, na chamada de ação, né, no padrão que o gvince gera nas suas chamadas aqui, né? E dentro dele, olha lá, if not post to back, e todo aquele código que a gente escreveu para essa ação. Vamos, né, rodar para ver se de fato esses registros aconteceram, se a gente não errou nada nesse código. E aí, é claro, né, a gente, como desenvolvedor, né, imagina, né, alguns de vocês, né, desenvolvedores, vão poder desenvolver novos plugins desses e disponibilizar para aqueles outros usuários que possam não ter tanto conhecimento assim de código. Então, ele vai simplesmente instalar o plugin no gvince dele e vai poder passar a ter essa funcionalidade sem escrever nenhuma linha de código ali, né, tudo de forma completamente automatizada. Abrindo aqui a home, vamos dar um F5 e veja que está lá, CTL5, ó, registrado. Então, carregado, vamos direto aqui nas cargas de arquivo, né? Aqui, ó. Então, carregou o JS e carregou o CSS. Então, perfeito. Então, primeiro, o registro dos arquivos funcionou, né, de forma adequada. E agora a gente só tem que fazer aquela segunda parte, que é... poxa, eu perdi ela, né? Mas, enfim, a gente faz de novo. Que é o registro da chamada do Toastify mesmo, né? Que é para dar as boas-vindas lá do usuário. Eu vou escrever ela aqui, né? Porque a gente acabou... A gente acabou não, né? Eu acabei perdendo aquele código. Então vai ser this.clientScript, register startup script. A gente passa aqui um this.getType. Aqui a gente tinha colocado welcome toast, se eu não me engano. E aqui a gente coloca script mais. Vamos fechar aqui o script. Ok. E aqui a gente vai ter uma variávelzinha chamada toast script igual a alguma coisa que a gente pegou lá do GitHub, né? Ô Silvano, uma perguntinha antes de você passar daqui. Esse script não dá para colocar dentro da string mesmo? O script, qual dele? Esse aqui? Esse aí é o final, dentro da string mesmo. Dentro daqui? É. Daria, sim, claro. Não tem problema algum. Pode ser colocado diretamente aqui. Sem problema algum.
E aí a gente soma aqui, né? Só muda o local da concatenação. Vamos voltar aqui no GitHub, pegar aqui, né? Aquele código, jogar aqui no caso, e aí vamos tirar essas tanto de coisa aí, né? Então aqui eu vou colocar aspas simples, só para, no caso, como é JavaScript, ele vai aceitar, não vou ter class name específica, o style eu vou colocar ele sim. Vamos colocar aspas simples aqui também, aqui a finalização do toast, ok? Linear background, style, perfeito. Então vamos testar, ver se está funcionando, né? Não vou perder de novo, ó. This is a toast, ok? E aí só no local do this is a toast, eu vou fazer aquela substituição de environment variable ponto login user, né? Rodar. Admin, só que faltou, né, uma mensagem um pouco melhor. Então, não, mas enfim, vou deixar só admin, porque aí a gente vai escolher isso dentro do G20, sei lá. Tá? Então, fica um script bem simples, né? Para a gente poder fazer isso aí. Vamos colocar isso no nosso segunda ação de plugin. Voltar lá no nosso projeto aqui de plugins. Vou copiar essa ação aqui, ó, register files. Vou copiar e colar. Vou dar o nome dela de action show toast. Então, ao invés de register file, vai ser show toast. Show toast, vou colocar o número 2. Copiar, vamos colar aqui, né, no construtor. O action call, eu vou copiar agora essa string. Vamos colá-la aqui. E aí fazer aquela mesma jogadinha, né? Vou dar um Ctrl H aqui. Vou trocar. Mudar o name também. Isso, não, vou mudar também. Opa, acho que eu substituí, foi todo mundo aqui. Exibe toastfile. Fazer o replace aqui de aspas por barra aspas na selection. Ok. Só que não fez a selection direito, né? Aqui. Ok. Acho que ele mudou só alguma e tentar de novo. Aspas por barra aspas. Na current selection. Selecionar. Trocar. Ok. E agora, esse cara aqui inteiro, eu vou colocar aqui dentro do builder. Vou colocar aqui. Ok. E posso apagar quase tudo aqui para baixo. Segunda linha vai ser essa daqui. Aqui é só uma troca, vai ser simples, né? Bota a barra aqui, copiar esse carinha para cá, colar aqui, ok. Ok, então o string toastScript e colocou lá toda aquela nossa string. Só que nesse tipo de action, eu quero uma coisa a mais, né? Eu quero pedir para que o G20 solicite para o operador do G20, para o usuário que está usando o G20, um parâmetro pedindo quem é o dado, né, a informação que eu quero mostrar dentro do texto desse toast, para não ficar fixada aqui dentro do nosso plugin, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Basta que eu devolva para o G20 essa lista de parâmetros aqui, acusando para ele qual parâmetro que eu quero que seja que ele peça para o meu usuário, né? Então, para isso, eu vou criar só uma variável privada aqui, então vou colocar como private list, vou colocar como underscore parameters. Esse cara aqui vai ser a lista de parâmetros, né, que eu vou devolver. Então, no retorno aqui, ó, eu vou só expandir isso aqui. Vou colocar aqui um get, dar um return assim. Eu poderia usar essa anotação de seta também, não tem problema, mas deixar assim só para ficar mais explícito. E aqui na instância, né, no meu construtor, ó, eu vou então fazer a instância de todos os parâmetros, né, que eu preciso. Então, aqui eu vou ter que só setar todas essas propriedades para os meus parâmetros. Então, esse vai ser o primeiro parâmetro. Então, o ID dele eu vou colocar como número 1.
O nome do parâmetro é o nome que vai ser mostrado lá para o meu usuário. Eu vou colocar aqui como mensagem. Mensagem, ele vai pedir um parâmetro chamado mensagem lá para o nosso usuário. A gente tem o description também, que igualmente não está em uso por enquanto. E eu tenho que determinar o type, qual que é o tipo desse parâmetro. Falar para o Gvince que ele é do tipo string, tá? Falar, ó, Gvince, esse vai ser um parâmetro string, trate-o como sendo string, né? Finalizar aqui, ponto e vírgula. Okay? Então, ou seja, na instância do nosso plugin, a gente constrói a listagem dos parâmetros, devolve ali na lista de parâmetros para o Gvince já entender que tem um parâmetro novo. Okay? Feito isso, a gente só vai ter que vir lá no nosso plugin e registrar que agora o nosso plugin tem uma segunda action, né, chamada showToast também, tá? Agora o plugin passa a ter não uma, mas sim duas actions. Vamos só recompilar. Sucesso, foi recompilado. Vamos copiar aquela nossa DLL, ó. Agora está com 8K. E vamos colar aqui na página na pasta do Gvince de plugins. Replace file. O Gvince está rodando, ó. Então ele está com o plugin carregado, não deixou, né? Try again. Ok, copiou. Vamos lá no nosso desktop de novo. Executar o Gvince. E vamos ver aquela segunda ação. Abrir de novo a página Home, Design. Vejam que a gente trocou o plugin, né? Precisamos de uma atualização, mas mesmo assim, como os IDs se mantiveram e tudo, né? A gente continua com a ação registrada aqui direitinho, né? É claro, se for feita uma atualização desse plugin, que mudou os parâmetros, mudou o tipo de ação, não tem mais essa ação lá dentro, vai quebrar, né? A gente não vai mais conseguir ter esta ação aqui funcional, né? Então, a gente sempre tem que ter o cuidado ali em manter compatibilidade do nosso plugin quando a gente produzir, para que a gente não quebre o nosso próprio projeto que já utiliza aquele plugin, né? Vou colocar aqui uma nova ação de plugin, no plugin Toastify, ação, veja que agora a gente já tem duas, eu quero um Exhibit Toastify, e veja que agora ele já abriu para a gente automaticamente um parâmetro aqui, ó, né, customizado dentro do próprio Gvince, pedindo, olha, me informe quem é a mensagem que você quer mostrar. E ele já tem aqui o maisinho para a gente poder montar uma fórmula, ou seja, interfaceando com todos os facilitadores que o Gvince já tem, né? E eu falo, olha, eu quero que você mostre para mim o logged login user, que é aquele nome do carinha ali, podendo selecionar aqui pela interface. Posso usar um Sharp Parênteses, enfim, toda a engine do Gvince funcional para tudo que a gente tem hoje passa também a ser válida para o nosso plugin. Posso configurar uma condição, enfim, posso fazer o que for necessário aqui, né? Então, ok, salvar e vamos então gerar o fonte desse sistema e ver o que vai acontecer. Não vai funcionar ainda, né, o que a gente quer. Por enquanto eu só estou passando o parâmetro e não estou utilizando esse parâmetro lá na geração, né? A gente já vai adaptar o plugin para esse segundo momento. Então, ok. Voltar, cadê o fonte gerado? Tem que abrir aqui no Visual Studio de novo, aqui. Ok. Então, reload. E vamos ver lá. Então, no form load, o que o Gvince criou? A primeira ação está toda criada aqui, que é a de register. E a segunda ação está aqui, ó, que é a show da welcome message lá, usando o Toast. Então, se a gente executar, a gente já vai ver isso funcionando com a mensagem fixa lá, né? Admin, né? Baseada no environment variable, porque a gente colocou fixo na geração do plugin. Mas eu não queria que ela fosse fixa daquele jeito, né? A gente já vai mudar. Ok, vamos dar admin. Olha lá, Toast admin, né? Funcionando aí 100%. E agora vamos só mudar o plugin para que ele de fato coloque aqui, né, de acordo com o que o próprio Gvince passar para ele, que tem que ser gerado nesse ponto do código, né? Então vou finalizar aqui, fechar o Visual Studio, fechar o Gvince e vamos só corrigir agora esse pontozinho de geração dentro da nossa ação de exibição. Então, ao invés de deixar fixo aqui, ó, environment variable logged login user, né, que não sei se é isso que o usuário quer exibir, eu quero colocar aquele parâmetro, né, que o usuário configurou dentro da interface do Gvince. E eu não sei como que tem que ser esse parâmetro. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Neste ponto aqui, eu vou finalizar. Então, vou dar aqui um mais. Vou finalizar aqui essa nossa string. Nesse outro ponto aqui na frente. Deixa eu só ver que eu estou meio perdido aqui. Então, aqui também, ó. Isso, eu finalizo a string. E neste
ponto de código, onde está environment variable, eu vou pegar this.parameters, então é a minha própria listagem de parâmetros que eu pedi para o GVince, falar, olha, o primeiro parâmetro que tem indexação 0, eu quero imprimir aqui o value desse parâmetro, ou seja, eu vou colocar, só que eu posso até tirar aqui, né? Não, vai ficar mais, tá certo. Então, o GVince ele já vai alimentar automaticamente essa variável value dos meus parâmetros com a string que vai referenciar aquele valor no momento de execução da minha aplicação. Então, se eu estiver referenciando aqui uma tabela, um campo de uma tabela, um campo de parâmetros, um campo que está em tela, né, uma environment variable, tudo isso, o GVince vai automaticamente me trazer esse valor, né, do jeito que tem que ser escrito. Eu não preciso nem me preocupar com isso. Coloco ele aqui no meio do código e ele vai ser gerado do jeitinho que o GVince precisa, né, que ele seja gerado, tá? Então aqui é o final, eu tenho que botar um maisinho também por dentro, né? Vai fechar a aspa. Ok. É isso aí. Vamos lá. Então vamos compilar. Compilamos o plugin. Pegar de novo lá a nossa DLL. Jogar na pasta do GVince. E vamos lá executar o GVince de novo. Vou só pedir para gerar o fonte. Já está tudo configurado, né? E vamos ver aí o que vai ser gerado. Se eu errei alguma coisa naquelas aspas ali, eu tô ainda com o pé atrás. Acho que eu errei alguma coisa ali. Vamos ver. Olha, tá vendo que o GVince ele passou pro plugin entre parênteses, deu um toString, que é uma conversão genérica que ele faz, mas tá tudo certinho, ó. Gerou perfeito, né? É exatamente isso que a gente queria. Vamos executar. E claro, a gente vai fazer um outro teste com o Toastify sem usar a environment variable para ver se está tudo funcionando adequadamente. Vamos deixar aqui. Admin. Toast, admin, tá lá. Legal? Agora vamos fazer só mais um testezinho para ver se o plugin realmente está adequado, né? Eu vou colocar Coloca aqui a hora do sistema. Vamos colocar também. Vamos lá, vou colocar 2 botões. O que tem nessa home aqui? Ela tá vazia, né? Tá. Então dentro da home aqui, ó, eu vou colocar primeiro uma text box. Cadê? Aqui. Vou jogar uma text box. Vou dar um alias para essa text box. Vou colocar aqui como txt name. Vou colocar um botão. E vou colocar um outro botão. Então esse aqui vai ser hora do sistema. E esse aqui vai ser exibe nome. Tá, então no exibe nome eu vou exibir o valor que está nesse text box. Então server events. Aqui no caso eu não preciso mais de registrar o plugin, né, porque ele já está registrado no form load. Vai ser só um exhibit toast direto, mostrando o txt name. E no segundo, a gente vai colocar conforme a sugestão, ação de plugin toastify, exhibit toast. Aqui a gente tem actual time. Ok. E aí vamos pedir para gerar o fonte. Deu um erro aí, porque acho que está rodando. Vamos só finalizar aqui. Fechar e gerar de novo. Ok. Vamos lá no Visual Studio. Conferir aquelas nossas ações. Então, o primeiro que é o welcome, pegando a environment variable, logged login user. Segundo, que é o nosso primeiro botão lá, exibindo... Cadê? Ah, tá aqui. txt name field, né, que é o alias. E o terceiro, pegando actual time.toString, né?
Vamos executar. Veja que o código sempre no mesmo padrão, né? Conforme a gente solicitou lá no plugin. E aí, assim, claro, né, a gente pode expandir bastante isso, né? Aqui, por exemplo, eu estou colocando o plugin para exibir um background com um valor fixo, né? Um linear gradient aqui. Claro, a gente poderia ter colocado isso como um parâmetro adicional que o plugin peça. Qual é a cor de fundo? E a gente substitua esse valor no momento da geração, né? Então, agora, realmente, a gente fica livre aí para criar, né? Para fazer conforme a nossa necessidade aí. Welcome. Deu lá o toast admin, exibe nome, vou colocar aqui meu, o nome aqui, que não fez nada, fora do sistema, também não fez nada, vamos ver por quê. Ah, tá. Bom, o que a gente tem de problema aqui? O register startup script, ele só funciona numa ação de not postback, né? Então, nesse caso, como a gente está colocando a ação dentro de página, essas ações elas não têm como ser executadas via startup script, porque não é um startup script de fato. A gente quer que seja um script executado pós postback. Então, eu vou ter que utilizar a engine do Ajax Panel, né, que o gvince gera para a gente de forma automática, né, sempre um Ajax Panel ali no fundo da página. Então, vou ter que utilizar a engine desse Ajax Panel, do Script Manager padrão, para poder registrar esse script, né, para execução. Tá? Então, não pode ser via Register Startup Script. Vou pegar como modelo aqui dentro de outro ponto qualquer, dentro do código. A gente tem vários. Ó. Então, aqui, via Ajax Panel, a gente vai usar essa enginezinha aqui. Então, só vim aqui, procurar aqui pelo Ajax. A gente não tem Ajax Panel nessa página, inclusive. Então, vamos ter que colocar. Vamos lá. Tem que colocar um Ajax Panel aqui. Cadê? Só ver o que tem no fundo aqui da página. Tá, só tem um container. Então, vamos lá. Vou colocar o Ajax Panel. Quer dizer, eu posso colocar esse Ajax Panel só em volta aqui dele, não tem problema não. Dentro desta cor aqui, ó. Ok. Aí aqui dentro a gente pode seguir com um container. Com uma row. E vamos pegar aquela nossa column. Ok. Perfeito. Ok. Vamos só gerar aqui. Para ver se o encadeamento de controles ficou correto. E a gente depois adapta o código do plugin, né? Para gerar em cima desse Ajax Panel. Conferir aqui como é que ficou o código. Form 1, Script Manager, gerou Ajax Panel, que tem toda a nossa estrutura. Só rodar, ver se o layout vai ficar certinho ainda no render aqui. Eu fui escolher justamente uma página que não é página de dados, né? Se fosse uma página de dados, a gente já tem o Ajax Panel por padrão. Para uma página ASPX convencional, o gvince não gera o Ajax Panel, né? Então tá aí, ó, realmente colocou tudo que a gente precisava. Agora é só adequar o código para ele poder segurar dentro do Ajax Panel. Continua sem funcionando com o Startup Script, né? Mas agora a gente já consegue adequar esse código, ó. Fazer a adequação dele aqui. Seria if, quer dizer, nunca vai ser pushback. Isso aqui eu sempre vou ter que fazer diferente, na verdade. Então vai ser Ajax Panel 1. Esse aqui é o código. Qual que é o nome dele aqui? Toast Script. Vou colocar no lugar desse add aqui. E aqui eu vou tirar essa referência de script.
ela não pode ter. Ok? Coloco aqui embaixo. Então é isso. O que vai mudar é que ao invés de ser this client script register, a gente vai passar Ajax PN1 response script.add e aquela mesma string, tá? Esse é no botão 2, que é o da hora. Vamos testar ele e depois a gente bota para gerar assim. Botão 2, olha lá, exibiu a hora do sistema, 9, 13 e 37. Agora vamos só adaptar o nosso código do plugin para que isso aqui também funcione, né? Vamos voltar aqui. Cadê o nosso plugin? Aqui, Toast Plugin. Nossa, minha máquina deu uma bugada aqui. Aqui, Toast Plugin. Então é nesse ponto. Vamos colocar dessa maneira aqui. Só que aí agora eu vou ter que tirar o script daqui, né? Não posso deixar dentro dessa string. Vou colocar a soma como estava aqui originalmente. Ó. Então, vou colocar um barra aspas aqui. Não. Tem que ser barra aspas. Script. Barra aspas. Mais. Não. Assim, né? E aqui é o final. Vou colocar um barra aspas de novo. Assim. Este script. Depois eu corrijo ele ali. E a gente vai colocar os condicionais aqui agora também. Então vamos lá, vamos ter que colocar um if not is post back. Aí a gente deixa gerado no modo antigo, né? Que é esse cara aqui. E no else. Ok, vou colocar um barra T aqui só para não ficar ruim. Ok, e aqui embaixo. Tem que abrir e fechar a chave se tu esqueceu no if aí. Eu vou arrumar ele todo aqui, tá todo zoado. Não, esse aqui, como é de uma linha só, eu vou deixar assim até pra gente não ter que ficar estendendo demais. Show. Então vai lá, Ajax PN1, response script add, toast script. Agora vamos só corrigir esse código daqui. Então eu tenho que abrir aspas, botar o script, fechar aspas, somar com o toast script e depois somar com abre aspas de novo, fecha script. É isso aí. Ok, aí o register, eu tenho que fechar esse register também. Aqui ao final. Acabou. Então fecha parênteses. Só ver onde está essa aspas aqui. Isso aqui tem que ser um barra aspas. Aqui eu fecho parênteses. Ponto e vírgula. Fecha aspas. Aí. Agora tá certinho. Toast script tá ok. Então vamos lá. Recompilar isso aqui. Ok. Copiar de novo a DLL. Aqui. E vamos lá rodar o gvinc de novo. Geral fonte. Vamos ver como é que ficou isso aí. Ok, if not post back, register, else. Isso aí. Vamos executar.
exibiu lá o toast do admin. Vou colocar aqui meu nome. Exibe nome. Mais o do admin. Hora. Só que sempre está exibindo o do admin. Ah, tá certo. É porque agora, como a gente colocou para ele fazer a exibição do toast, seja ou não no postback, né? Então a mensagem de welcome, sempre no form load aqui ela vai acontecer, né? Aí não tem jeito. Aí o que eu poderia fazer, né, caso eu não quisesse que a admin seja executada no momento de postback, aí agora eu teria que condicionar pelo gvince, já que a gente generalizou o toast, né? Eu teria que usar uma condição aqui no gvince para a execução dessa segunda action aqui, né? Exib toast file, falar, olha, eu não quero que você exiba em determinada situação, né? Então eu posso customizar essa ação aqui, ó. Então vai ser um sharp parênteses, vai ser um not is postback. Aí não tem jeito, né? Como eu quis generalizar, eu vou ter que usar agora o que o gvince tem aí para esse fim. Então, vamos lá. Só para ver como é que ficou o código. Ok. Aí o gvince vai gerar o condicional por fora. Estou abrindo a página a primeira vez, ele mostra o admin. E agora ele não mostra mais as outras situações. Ó. Só meu nome, só a hora. Os todos estão aí. Pessoal, acho que é isso.